Você já chegou, que bom, eu tava aqui esperando você. Que bom, antes de começar eu quero mandar um beijo enorme, um monte de coraçãozinho para vocês que estão assistindo aí, porque eu vou para alguns lugares e as crianças falam assim pra mim, eu estou assistindo o Timotinho. Ah, tia Elaine, eu estou assistindo o Timotinho. Então, olha, nossa, eu fico muito feliz de saber que você está assistindo o canal do Timotinho e assistindo com a gente as lições. Que Deus te abençoe e continue com a gente. Não esquece de deixar seu joinha hoje e de compartilhar o vídeo com seus coleguinhas, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui. Então, vamos para a lição do dia? Hoje é terça-feira e nós estamos falando sobre uma história muito, assim, interessante e triste, né? Que é a história de Estevão. Vocês lembram do verso dessa semana? Vocês lembram? O verso está escrito em Apocalipse 2:10. O que está escrito lá? Seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. É fácil, né? Quero ver você decorando isso até sexta-feira, hein? Vamos lá então para falar da nossa lição de hoje? Vamos estudar a lição. Hoje tem o título Um Rosto Brilhante. Um rosto brilhante. Você já viu o rosto de alguém brilhar? Não? Às vezes não estou falando de serpentina, não. Estou falando do rosto mesmo brilhar. É meio difícil, né? Mas na história de hoje, nós vamos ver que uma pessoa estava com o rosto brilhando. Bom, ontem a gente estudou que os sacerdotes levaram Estevão lá para o quartinho da conversa, né? Levaram lá para o quarto, porque aquele quarto era terrível. Eles faziam os julgamentos, mandavam matar, mandavam bater. Era terrível. Era lá dentro do templo, né? Levaram Estevão lá e aí lembra que eu falei que tinha umas pessoas que começaram a acusar ele? Ele falou isso, ele falou aquilo, ele não tinha falado nada. Pois é, aí eles estavam lá e agora os sacerdotes estavam lá conversando lá com Estevão. Eles tinham terminado de prender Estevão porque ele estava falando de Jesus e eles não queriam que ninguém falasse de Jesus. Eles estavam muito bravos com Estevão porque ele estava falando de Jesus. Vocês lembram que eu falei que ele era um diácono, né? Ele era um dos diáconos daqueles 7 que tinham sido escolhidos, né? Os planos daqui dos sacerdotes era matar Estevão. Não, nós vamos matar Estevão. Então eles estavam tentando fazer perguntas, coisas ali, para que Estevão falasse alguma coisa errada, para eles poderem matar o Estevão. Mas, quando eles olharam para Estevão, sabe o que eles viram? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eles viram o rosto de Estevão brilhando. Brilhando, brilhando, como se fosse assim um anjo, uma luz brilhando em cima dele. Eles ficaram aquela luz e ficaram com medo. Muitas pessoas que estavam ali ficaram com medo. Nossa, o que está acontecendo com essa luz? Embora eles sentiam que o Estevão, ele era um bom homem. Só que estavam acreditando no que o sacerdote falava. Era triste, né? As pessoas ali olhando, quando viram aquela luz no rosto de Estevão, eles ficaram com medo. Nossa, que estranho, o que está acontecendo aí com ele, né? Mas mesmo assim continuavam falando as mentiras para ele. Aí o sumo sacerdote chegou para ele e fez uma pergunta. É verdade, Estevão, o que estão falando sobre você? Nossa, fizeram uma pergunta, porque eles queriam agora pegar ele na mentira ou pegar ele falando alguma coisa que eles não gostavam. E aí, então, Estevão começou a responder e falou assim, olha, vocês sabem bem a história do povo de Deus. Vocês lembram como Abraão obedeceu a Deus? Quando Deus mandou ele sair da terra dele e ir para um lugar que ele nem sabia onde era, ele obedeceu. E depois até ofereceu seu filho em sacrifício, porque Deus tinha pedido. Ele era muito obediente. Depois dele também tinha o seu filho, Isaque, o seu neto, Jacó. Todos eles obedeciam ao que Deus falava para fazer também. Depois veio Moisés. Deus falou para Moisés ir lá no Egito e tirar o povo de lá e levar o povo para Canaã. Ele não queria, mas ele obedeceu. E quando estava lá no deserto, o que é que aconteceu? Vocês lembram o que é que aconteceu? O Moisés ficou 40 dias lá em cima da montanha.
E quando ele desceu com as tábuas da lei de Deus. Essas tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus. E aí ele continuou falando e falando lá de tudo que o povo de Deus, os patriarcas, os anteriores, tinham feito em obediência a Deus. E aí, mesmo assim, o rosto dele brilhando enquanto ele falava, né? Vamos pôr o rosto dele brilhando. O rosto brilhava enquanto ele falava. Aí ele falando da lei de Moisés, falando do templo, falando dos patriarcas, ele mostrou que ele não era contra as leis, contra os costumes, contra o que estava acontecendo, né? Ele mostrou que ele guardava a lei igual todo mundo. Então, ele conseguiu mostrar que o que estavam falando dele era tudo mentira, né? Ele respeitava Moisés, respeitava a lei e respeitava o templo. Você sabia que você também pode brilhar? Não vou dizer que assim, brilho assim na cara, né? Não é isso. Mas você pode brilhar quando você faz coisas que mostram para as pessoas ao lado que você é filho de Deus. As pessoas olham, nossa, olha, essa criança é diferente. Se você está brilhando. Tem até uma musiquinha, não tem? Que você sabe cantar, cantam na igreja, que é assim. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. É isso mesmo. Você tem que sempre brilhar por Jesus, ser uma criança diferente. E como você pode brilhar? Eu quero que você vá pensando em coisas que você pode fazer que você está brilhando por Jesus. Ajudar alguém, ajudar um coleguinha, não falar palavrão, não mentir, um monte de coisinhas que você pode fazer porque você vai estar brilhando. E aí, você gostou da história hoje? Muito legal, né? Saber que, apesar das pessoas estarem mentindo, ele foi fiel, ele foi corajoso e ele estava falando tudo o que ele sabia sobre a Bíblia. Amanhã a gente vai continuar para ver o que é que deu essa reunião afinal, né? Um grande beijo para você, te espero aqui amanhã, hein? Vem logo pra gente continuar a nossa conversa. Tchau, tchau!